Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo à minha cozinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês a cobertura que parece de doceria famosa na versão de chocolate, tá bom? Então aqui uma latinha de creme de leite, eu vou retirar o soro conforme algumas colegas me deram a dica de fazer, né? Que é de você furar um lado da lata, olha só, virei, não caiu nada, aí você vira a lata e fura um pouquinho também. Aí você vem num potinho aqui, lembrando que o creme de leite você deixa na geladeira de um dia pro outro pra gelar, tá? Aí, olha só, o lado da bundinha do furo, você despeja e sai o soro. A única coisa que eu acho que dessa forma é ruim, que depois quando você vai ter que escolher o lado para abrir totalmente, e aí você tem que ter o cuidado de colocar num pratinho assim para não ter o perigo de fazer uma sujeirinha, mas nada complicado, tá? Aí você vem aqui, termina de abrir um dos lados da lata, né? O sorinho você descarta e a gente precisa tirar esse soro, tá? Então, para tirar o soro, o creme de leite precisa estar bem gelado. Você compra a lata e coloca na geladeira de um dia para o outro, tá bom? E olha só como ele é bem firminho e essa coloração dele é bem diferente, né? Pelo teor de gordura que tem o creme de leite de latinha, tá? E precisa, pelo menos na cobertura branca, precisa ser o de latinha, tá? Para dar o sabor característico. No de chocolate, é lógico que fica saboroso, porque, querendo ou não, creme de leite de latinha é outra história, né, gente? Mas o chocolate, ele fica bem acentuado. Aí, aqui eu vou colocar meia xícara de açúcar refinado, tá? Que é melhor para se dissolver. E vou colocar 4 colheres de sopa de chocolate 50% cacau, tá? Que eu uso. 4 colheres, né? Não exageradamente tão cheia de chocolate 50% cacau. E eu não pesei, tá, gente? Na verdade, aqui você pode até pôr uma colher a menos ou uma colher a mais, dependendo do seu paladar. Eu experimentei depois e ficou ótimo pra mim, tá bom? Então você mexe aqui antes de levar para bater, para esse chocolate não espirrar, não fazer aquela sujeira na hora de bater, tá? E olha só como ele já fica grossinho. E num copo medidor eu vou medir 200 ml de chantilly. Eu vou medir porque eu tenho o costume de comprar a caixinha de 1 litro, mas você pode comprar a caixinha realmente que vem 200 gramas ou 200 ml, tá? Então aqui na batedeira você vai batendo e colocando esse chantilly aos poucos, tá? Conforme você vai batendo, você vai despejando o chantilly. Divide aí em 3, 4 partes mais ou menos. E aí vai bater esse creme e vai virar esse creme aqui, gente. Maravilhoso, tá? Muito saboroso e bem gostoso. A gente vai usar, eu vou usar aqui tanto para rechear como para cobrir, tá? Eu dei uma pausa na batedeira tanto para mostrar para vocês e aproveitar pra gente dar uma raspadinha no fundo. E aí eu coloquei para bater mais um pouquinho só para terminar aqui. E olha só como ele fica um creme bem bonito. Bem marronzinho, tá? Então aqui foi o momento que eu experimentei. Pra mim tá ótimo. Mas lembrando, se você gosta um pouco mais forte, né? Mais amarguinho de chocolate, pode colocar mais uma colher aí, tá bom? Mas pra mim ficou joia com 4 colheres. E agora aqui tem um bolo que eu já tenho no canal, essa massa feita na forma de 15 centímetros de diâmetro, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês, é simples aqui, lavei a forma, forrei com um saquinho, né, de congelamento, cortei uma parte da massa, vou molhar com uma caldinha básica de leite condensado com água. Se você quiser incrementar essa calda, pode colocar um pouquinho de chocolate em pó e um licor, que aí fica bem legal, tá? Mas aqui eu preferi usar a básica mesmo. E aí eu vou colocar em torno, que eu quero dividir esse creme, tanto para rechear e para cobrir, tá? Então eu vou colocar aqui em torno de
125 tá dando aqui, tá? Pode colocar em torno de 130, que eu achei, ficou ótimo aqui pra mim essa quantidade, tá? De recheio. Em torno de 130 cada camada de recheio. Eu vou colocar a segunda camada de bolo, molhar e colocar mais 130, mais ou menos, né? 125, 130 de recheio. E o restante eu vou colocar numa vasilhinha menor e vou guardar na geladeira pra gente usar como cobertura, porque aí esse bolo vai pra geladeira. Eu acabei deixando de um dia para o outro, tá bom? Mas em torno de 2, 3 horas já dá para você cobrir aí, tá bom? Mas é importante esse tempinho para moldar aqui o bolo, tá? Esse descanso do bolo quando a gente monta na própria forma, tá? Fica bem mais fácil, tá bom? Então molha a última camada de bolo e leva para a geladeira, tá bom? O prato que eu costumo usar para montar esses bolos, gente, é o número 3, tá? E gosto de reforçar com um pedaço de papelão embaixo, tá? Sempre aproveito pedaços de caixas, né, que a gente traz do mercado, corto os pedaços e colo conforme o tamanho do fundinho desses pratos simples mesmo, comum, que é mais fácil de achar e mais em conta, tá bom? Mas aí você vai usar o prato que você preferir aí, o prato da sua preferência. E eu faço dessa forma aí para desenformar, limpo o pratinho bem, né? E aí coloco com paciência, a gente vai puxando e vai retirando o bolo da forma. Retira o saquinho, dá uma ajeitada, ver se tá centralizado o bolinho no prato, né? E olha só, aí fica bem, o recheio fica bem assentado no bolo, dessa forma, descansando na geladeira. E o recheio, lembra que eu coloquei numa vasilhinha menor, deixei na geladeira também, mas aí a gente mexe, dá uma boa mexida para ele ficar um pouco mais cremoso, porque ele ficou firme, que ficou na geladeira, para ser mais fácil da gente aplicar aqui nas laterais e terminar o bolo, tá? Gente, quando eu tava passando a primeira camadinha ali do bolo, eu achei que eu tinha ligado o celular e não tinha. Então vocês me perdoem porque pulou uma parte eu mostrando pra vocês, tá? Mas é bem básico assim, você vai pegar, né, um tanto na espátula comum mesmo e vai passar em volta do bolo, assim, bem pouquinho, tá bom? Então, dessa forma aí que eu tô mostrando agora, só pra reforçar, pra mostrar pra vocês, tá? E é bem pouquinho, porque a gente vai fazer o acabamento imitando bolo de doceria, né? De uma doceria famosa aí. Lembrando, gente, que eu nunca trabalhei em nenhuma doceria famosa. Não sei se essa receita realmente que eles usam, tá? É uma dedução de experiência da gente, tá bom? Mas fica muito saboroso, parece bastante. Então aqui eu tô usando um saquinho comum que a gente acha, né, na casa de embalagem. Você pode improvisar qualquer saquinho aí. E aí você vai fazer um furinho bem pequenininho. É melhor você fazendo aos poucos, cortando aos poucos, porque se você cortar muito grande não vai ficar legal. Aí olha só toma cuidado na hora de cortar, não ser muito perto do bolo para você não perder onde vai voar esse pedacinho de plástico, né? Então é bem pequenininho. Aí você pode até fazer o teste assim, ó, antes. Porque se ficar muito pequenininho, muito difícil de passar, você vai cortando mais. Mas aqui pra mim tá ótimo. E nessa posição assim, com a mão de lado no bolo, aí você vai subindo e descendo com uma leve pressão, tá bom? Com fé e coragem. E não tenha medo de fazer pressão, de não sair conforme na primeira vez, se não ficar do seu jeito. Passa a espátula de novo, alisa de novo e faz de novo, tá bom? E é isso, é bem simples, tá? Pode ir fazendo, girando, pode parar, né? Faz um pedacinho, gira o bolo. Eu não tô nem usando bailarina aqui, pra vocês verem que dá certinho. Se vocês perceberem que entupiu, que às vezes o pozinho, né, vem com um papelzinho, dá uma apertadinha na pontinha do saquinho e
fica tudo certo. E aí fica bem legal esse acabamento, que fica bem simples, não precisa ter bico nenhum. Mas se você quiser fazer um acabamento com algum bico de confeitar, também dá depois que você fizer esse trabalhado aqui dos lados, tá bom? Eu vou usar aqui um bico, um M, que é o famosão no mundo das boleiras. Mas você pode usar o bico que você quiser. Pode ser um pitanga menor também, tá? Que também é fácil de achar nessas casas de utilidades, né? Bicos de confeitar. Vou colocar o restinho do creme que sobrou do saquinho aqui e vou colocar no saquinho junto com o bico de confeitar aqui, tá? Então eu faço assim no bolo, de um lado e de outro, pra gente ter um controle de ficar certinho, né, a posição das pitangas. Você vai apertando e vai subindo, fazendo esse, parece um sorvetinho, tá bom? Mas aí fica a seu critério, aqui é uma sugestão. No meio desse sorvetinho aqui, eu fui fazendo umas pitangas. E na lateralzinha do bolo, eu também fiz as pitangas em volta do bolo todo, tá? E aí sobrou um restinho de nada aqui, que aí fica pra gente saborear aí com quem fez o bolo, né? Sempre tem alguém que quer um restinho aí, tá bom? Ou se você quiser completar o meio do bolo, mas se não, pode colocar umas raspas de chocolate, tá bom? E pra finalizar, eu vou colocar somente uma cerejinha, a cereja do bolo, tá? E é isso, bem simples a minha sugestão, mas fala a verdade, não fica com cara de bolo de doceria famosa? E eu espero muito que você tenha gostado. Esse é o resultado do bolinho, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que ajuda bastante a gente o nosso trabalho, tá bom? Deixa seu curtir no vídeo. Muito obrigada por estar aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!